Cultura Geral. Apoio. UniBH, o complexo veterinário mais moderno da cidade. Inscreva-se em unibh.br/medvet. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. É sempre uma satisfação muito grande essa parceria que a gente tem aqui no Cultura Geral com a editora Contra Corrente, meu amigo Rafael Valim, o gerente, meu amigo também diretor da Contra Corrente, Fernando. É sempre uma satisfação muito grande a gente tratar desses assuntos e principalmente tratar desses assuntos nessa semana tão importante para a sociedade brasileira, para as pessoas que têm no seu coração, no seu peito, no seu norte, essa ideia dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais, da dignidade da pessoa humana. É muito importante, eu acho que o Cultura Geral tem cumprido o seu papel nessa luta que é de abrir espaço, né, para esse tipo de debate, o debate mais pujante, um debate ligado às pautas das minorias. Eu acho que isso é fundamental nesses tempos que a gente tem vivido no mundo inteiro, né? Essencialmente na América Latina e no Brasil. Nós estamos recebendo aqui duas pessoas maravilhosas, né? Duas escritoras que ganhou o prêmio Marielle Franco de Ensaios Feministas, Ana Paula Rodrigues e Cíntia Rodrigues. As duas ganharam esse prêmio. Eu acho que não teria lugar melhor, né? Para tamanha honra em trazê-las duas aqui, indicada pela editora Contra Corrente, meu amigo Fernando, né, e também pelo Rafael Valim, para a gente poder fazer esse debate, essa conversa tão pujante. O livro chama Por Ela, Por Elas e Por Nós. Isso é muito fundamental e muito tocante. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral. É um prazer te receber aqui nas montanhas de Minas Gerais, né, para a gente discutir e debater esse assunto tão importante para a sociedade brasileira. Seja muito bem-vinda aqui nas Minas Gerais e em Curitiba também. Muito obrigada, é uma honra. Cíntia, seja muito bem-vinda também, é um prazer te receber. Eu fico até, de certa forma, emocionado, né? Já que quando acontece do assassinato da Marielle, nós conseguimos fazer aqui no Cultura Geral um programa onde nós envolvemos a OAB, e envolvemos aqui a Nila Rodrigues, que eu não canso de citá-la aqui, uma mestra em História que nos trouxe, nesse dia tão triste, né, uma releitura do campo da resistência, como é tão importante a gente conseguir resistir nesse momento de luta. Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigado, Ederson. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar com vocês hoje. Bom, para começar esse bate-papo importante, eu queria saber de vocês, como foi escrever esse livro e como foi escrever sobre essa referência que foi a Marielle. Ana Paula, né? Vamos lá. Bom, Ederson, eu e a Cíntia, nós somos parceiras de longas datas, né? Nós costumamos brincar, né, que só passamos 2 anos longe uma da outra, que é a nossa diferença de idade. E desde a nossa adolescência, nós refletíamos, né, a respeito das situações e das violências que nós vivíamos, né, enquanto meninas e depois enquanto mulheres negras. Então, desde a nossa adolescência, nós sentíamos essas opressões, conversávamos a respeito e muitas vezes até criávamos sátiras em tons de brincadeira, né? E enfim, mas não deixávamos de refletir a respeito dessas opressões, né, que a sociedade nos impunha. E depois, quando nos tornamos mães, essas questões parece que emergiram de uma forma diferente. Nós somos mães de meninas
E começamos a perceber as nossas filhas, né, em situações parecidas com aquelas situações que vivenciamos na nossa infância, né? E aí surgiu o concurso, e nós já tínhamos essa vontade de escrever, então o concurso ele impulsionou essa vontade, e aí foi o momento em que resolvemos escrever juntas, mas as nossas ideias estavam bastante amadurecidas, porque nós discutíamos bastante juntas, né? E aí resolvemos escrever sobre a nossa experiência com o intuito de a sociedade é uma reflexão mesmo. Primeiramente foi uma ideia de escrever para a gente ter o nosso texto finalizado, né, juntas, e foi uma grata surpresa quando nós nos deparamos com a notícia de que éramos as vencedoras do concurso. Então foi esse o processo, Ederson. Para você, Cíntia, como foi o recebimento dessa notícia que você ganha um prêmio tão marcante como foi esse Ensaios Feministas Marielle Franco? Bom, foi um momento de muita surpresa e de muita alegria, porque esse momento da escrita, ele foi um momento de muita dor, de muita reflexão, mas também de muita alegria. E a gente ficou sabendo, nós ficamos sabendo da premiação no dia, onde as 10 finalistas, né, receberam uma mensagem, só que a gente ficou sabendo na hora realmente que éramos nós. E foi incrível, porque o júri, né, um júri composto de pessoas muito intelectuais, muito importantes, de grande relevância, e para mim foi muita alegria ter o nosso texto lido por essas pessoas, como Sueli Carneiro, Márcia Tiburi e a Aniele Franco, entre as outras, né, que participaram da comissão. Ô, Cíntia, você que é designer? Sim, também. Também. Onde é que cruza a história de Marielle, essa história de luta, essa história de mulher negra, né? Onde é que cruza isso com a sua vida? Então, hoje eu estava ouvindo um pouquinho da Aniele Franco, falando que ela fala que a Marielle, ela era, antes de ser uma política, né, com uma repercussão tão grande que ela tem, né, que ela teve, ela era uma mulher e ela era mãe, né, e ela sofreu opressões nessa sociedade. Ela sofreu, por exemplo, foi o que passou na televisão, na série da Globo, que ela chegou até a receber um soco, né, ser agredida pelo parceiro. E ela, como todas nós, né, sofremos as opressões do machismo, né? Do machismo, do racismo. Então, a nossa história cruza nesse momento de a gente se ver como mulher negra e sofrer tantas opressões na sociedade. E mãe também, né? Sem sombra de dúvida. Tem uma parte, numa das coisas que eu estava lendo sobre vocês, que foi essa asfixia, né? Essa coisa que asfixia. Talvez na psicologia, na psicanálise, ou qualquer sentimento, a gente vai chamar isso de buraco negro, que a gente não entende, mas depois que a gente vai amadurecendo, você começa a perceber, e depois de um processo de análise também você começa a entender o que é esse buraco negro. Esse sofrimento, essa coisa, essa angústia, né, vocês colocaram no papel, de trazer essa realidade negra, mulher, mãe, está muito presente, ela está mais presente do que a gente imagina quando a gente pensa que você está escrevendo usando uma referência que é a Marielle, mas no fundo a gente está escrevendo sobre a gente mesmo. Está por aí, Ana? Exatamente, Ederson. Penso que a nossa urgência de falar, né, de colocar para fora esses sentimentos, decorre
exatamente dessa asfixia social, que é um termo elaborado pela filósofa Sueli Carneiro, uma vez que essa asfixia social ela é cotidiana, né? Ela está nas pequenas e nas grandes coisas, né? Ela faz parte do nosso dia a dia desde que nascemos, né? Então, eu digo nas pequenas coisas, no sentido de que muitas vezes vivemos o não lugar, o estranhamento, né, as opressões. Até no nosso livro nós contamos um pouco dessas histórias. Por exemplo, eu já fui impedida de entrar no meu condomínio, assim. Eu sou um corpo estranho no meu condomínio. Em ambientes elitizados, somos frequentemente questionadas, olhadas, ou mesmo em tarefas simples, como caminhar na rua, ir ao banco. Então, essas opressões cotidianas, né, vão, digamos que, impactando o nosso psiquismo mesmo. E agora, na vida adulta, nós tivemos a oportunidade de acessar profissionais, né, que tratam, há muitos anos existe esse apoio, e nós não sabíamos, né, que tratam especificamente da saúde da população negra, psicólogas, né, eu falo da minha psicóloga querida, inclusive, Lucinéia, que ela estudou as questões do racismo, o efeito do racismo no nosso psiquismo, né? E ela teve condições de me tratar, né? Inclusive, uma das referências que nós citamos no nosso livro, né, que é o Instituto Ama Psique e Negritude, que coloca que o racismo ele cria essa opressão em cima da população negra, que cria impedimentos, né, de maneira que nós não conseguimos, muitas vezes, gostar de nós mesmos como somos, né, igual por muito tempo nosso cabelo não é aceito, né, nós alisávamos nosso cabelo por muitos anos, uma autoimagem distorcida, e coloca que o racismo, ele viola direitos sociais, né, ele viola nosso direito de existir, e de que exige uma cura psíquica e política, né? Então, e esse processo de escrita, ele não deixa de ser um pouco desse processo, né? Dessa cura psíquica e política citada pelo Instituto Ama Psique e Negritude de maneira brilhante. É sobre isso, né? É sobre a necessidade de colocar para fora, de falar, de nosso ensaio, ele é denúncia, ele é desabafo, ele é crítica social, enfim, ele é um misto de muitos sentimentos, né? Emoções. Aí em São Paulo tem um movimento, um Instagram, um movimento do Hector, que é o Nosso Povo, é um Instagram que eu acompanho muito, a gente tem uma ligação também, e eu vejo assim que em São Paulo, eu não sei se é porque é o centro do capital, né, da América Latina, mas o racismo em São Paulo, ele é mais, eu não sei se é também pelo número populacional, né, então aparece mais também, mas ele é mais cruel, assim, porque eu lembro que eu entrevistando também o Mark Tawil, e ele falava que tem empresas, por exemplo, que em São Paulo, que nem quem serve o café é negro, né? Então, que precisa mudar essa cultura, esse respeito e tal. E é muito difícil. Você vê quando você tem uma estrutura tão hierarquizada e tão perversa como essa, a gente sente como é difícil. Então, assim, esse instituto tem que tirar o chapéu aqui. Na UFMG tem o Travessias também, que faz um trabalho maravilhoso, né? Tem a coordenação do professor Fábio Belo, que atende também várias pessoas, né, de baixa renda e pessoas que também são negras e têm essas dificuldades, né? Tem uma psicóloga também, amiga minha também, que faz esse tipo de atendimento e tal. Então é muito importante que isso aconteça, né? Cíntia, eu queria te perguntar como é que é discutir a sociedade brasileira
neste contexto, no contexto da sua literatura, daquilo que vocês escreveram, né? Dentro desse mundo que a gente tem vivido. Como é que é discutir a sociedade brasileira, dentro da sociedade brasileira e dentro da literatura brasileira? Que você teve que pesquisar, teve que correr atrás, buscar suas pesquisas, entender realmente, pelo menos um pouco, né, do que é a sociedade brasileira, para a gente poder externar isso nas palavras. Então, Ederson, foi um processo bem interessante esse de escrita e de pensar a nossa sociedade. Eu acho que não foi algo muito difícil para a gente, porque, como a Ana Paula já havia dito, a gente sempre refletia. E não só as nossas reflexões entre eu e a Ana Paula, mas entre família. Eu tenho um irmão que é historiador e advogado, e meu pai também, minha mãe. Então, a gente, em família, a gente discutia muito essas questões do racismo e do próprio machismo, que sempre nos atravessaram. Então, a gente, na hora da escrita, a gente percebe que são fatos que aconteceram nas nossas vidas, de maneira particular, né? A gente vê a maneira particular, mas quando a gente vai colocar o embasamento teórico, a gente percebe que não é só com a gente que acontece. A gente não está falando só de nós, a gente está falando da nossa sociedade. Então, é um fenômeno bem interessante que a teoria foi embasando a prática. Tanto que a nossa escrita ela foi primeiro realizada colocando as nossas histórias de maneira individual, no particular. Depois a gente foi fazendo embasamento teórico. E a hora que a gente foi fazendo embasamento teórico, a gente percebeu, na verdade a gente já sabia, né? Muitas questões, né? Porque a gente começou a ter acesso a teóricos negros, a toda a literatura que fala sobre racismo e machismo há pelo menos uns 10 anos, 15, quando a gente começou a ter um boom aí na internet, né, de movimentos feministas, de autores negros, né, que discutem, negros ou não, que discutem o racismo. Então, não foi um processo doloroso, mas não foi um processo difícil, porque o que acontece comigo, muitas vezes a gente percebe conversando com outras pessoas negras, acontece com elas também, e a gente foi descobrir por que acontece com elas também. E é isso que a gente discute no livro. Foi difícil sair o livro? Como é que foi assim? Estou falando isso, estou escrevendo aquilo. Como é que foi escrever esse livro? Foi meio complicado? Foi desafiador escrever em 4 mãos? E numa pandemia, né? No meio da pandemia. Porque moramos, além de estarmos isoladas, a Ana Paula mora em São Paulo, eu moro em Campinas. E nós trabalhando, né, sendo mães, e tudo dentro de casa acontecendo e a gente escrevendo. Para mim foi um processo desafiador, porque consegui colocar para fora todas as dores, né? E veio antes, como que era para elas, isso a gente discute muito também. E como que é hoje, o que será para as nossas filhas. Então, foi um desafio, mas foi algo muito bom. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, é um minutinho só. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a Ana Paula Rodrigues e também com a Cíntia Rodrigues, que escreveram Por Ela, Por Elas e Por Nós. Né? Tem tudo a ver com a Marielle Franco, isso mesmo. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada.
Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando a Cíntia Rodrigues e a Ana Paula Rodrigues. As duas são irmãs, ganharam o prêmio, um prêmio super legal, que é Marielle Franco Ensaios Feministas. Eu queria saber de vocês duas, e aí eu queria começar com a Ana Paula. Ana Paula, eu queria saber de você como é que é entender e enxergar a luta feminina numa sociedade. Dentro dessa pergunta, eu queria fazer um recorte, que foi a Duda Salabert, que hoje é uma vereadora aqui em Belo Horizonte, foi a primeira candidata transexual ao Senado, né, do Brasil. E ela puxou quase 400 mil votos. Então, e ela foi eleita a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte agora. E ela fala o seguinte, na primeira vez que ela esteve no programa, a gente conversando, ela falou assim, olha, a qualidade de ser humano, ela não foi dada a ninguém, ela foi conquistada. Foi assim com os negros, foi assim com as mulheres, e tem sido assim até hoje, com nós que somos travestis e trans, que brigamos até por banheiro até hoje, né? Até para ter direito ao banheiro. Nós somos a população com o menor IDH do planeta, né, que vive uma média de 35 anos. Então, as lutas das minorias, a luta dessas pessoas, as nossas lutas, né, eu também tenho as minhas origens afrodescendentes. Meu pai foi capitão regente do movimento de Congado aqui na minha cidade. Uma das pessoas mais importantes que teve nessa recuperação da cultura afro-brasileira com o Congado. E eu tenho muito orgulho disso, mas eu sei também que isso é muito doloroso para a gente, assim, no momento de conquistar espaços, né? De conquistar, abrir portas, né? Tanto por ser pobre quanto por ser negro, né? Eu sei que isso dói. Uma das palestras que eu fiz na OAB aqui em Minas, eu falei exatamente sobre isso, né? Dói. É ruim, é sofrido, mas nós temos que fazer o nosso papel, que é voltar para a comunidade. Nós não podemos conquistar espaço e não voltar para a comunidade. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, essas lutas femininas dos corpos negros, né, que atravessam o tempo, além de ser mulher, ainda é negro. Então, é negra. Então, conta um pouquinho, né, do que está no livro, do que vocês conseguiram externalizar nesse livro, que a Contracorrente abre esse espaço. Eu acho assim, de uma amplitude tão grande, isso que a Contracorrente faz, de abrir esse tipo de espaço, de abrir esse tipo de conceito e de concursos, né, para que as pessoas possam ali externar, e ela consegue fazer isso com maestria, e abrir esse espaço cada vez mais pujante para essa população. Como que foi, como que é entender essa luta feminina, essa luta negra e essa luta dos corpos negros por reconhecimento, por respeito, por dignidade? Então, Ederson, o nosso texto, né, ele se enquadrou na categoria do concurso Feminismo Negro. E
essa pauta, né, ela não é dissociável, né? Nós somos mulheres e negras. Não dá para, até no livro da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, ela coloca de maneira brilhante, né? Ela fala, não posso acordar hoje e lutar contra o machismo e amanhã eu vou lutar contra o racismo, né? Quando você é mulher negra, você luta o tempo todo contra essas opressões conjugadas, né? Opressão de gênero, né, e de raça. Então, essa luta diária, né, enquanto mulher e negra. E considerando que estamos na base social, em todos os aspectos, né, todos os dados, a mulher negra sempre aqui está na pior condição social, realmente o que conseguimos fazer nesse processo da escrita é resgatar um pouco da nossa ancestralidade, da nossa força ancestral, né? Nós nos conectamos de uma maneira muito bonita com a força das mulheres da nossa família, resgatamos essa força, tanto do nosso lado materno quanto do nosso lado paterno, né, nos inspiramos nessas mulheres de luta e as reverenciamos no livro também. Até tem um capítulo que ficou muito bonito, muito poético, né, do nosso livro, que foi intitulado Referências Bibliográficas dos Sentimentos, que para nós foi considerado um capítulo obrigatório, no sentido de que essa força ancestral, né, que veio da nossa família, que vem do povo negro, que resiste, né, em especial a mulher negra, que sofreu e sofre tantas violências, né, quando até é muito bem colocado pela filósofa Sueli Carneiro, quando ela fala da asfixia social, né, que quando a questão da mulher avança um pouco, a mulher negra fica para trás porque o racismo barra a mulher negra. E quando a questão do racismo avança mais um pouco, a mulher negra de novo fica para trás, geralmente quem se beneficia, os homens negros, ela coloca. Então, realmente, a gente fica nessa condição de não lugar, oprimida, né? Então, para a gente foi muito importante refletir como foi a vida das nossas antepassadas, sabe? No sentido de que se para a gente hoje, que nós conseguimos ainda alcançar algum espaço, né, burlar todo o sistema da sociedade brasileira e ter, né, conquistar a nossa dignidade, em que pese tudo que a gente passa ainda, né? Como era para elas, né? Como era, por exemplo, para nossa avó, que trabalhou por anos como empregada doméstica, como foi para ela ser mulher negra naquela sociedade? Como ela se sentia? Quais eram os sonhos dela? Né? E, da mesma maneira, contamos outras histórias das nossas tias, né, muito profundas. E eu acho que esse processo de reflexão do nosso lugar hoje, nossa conexão com a nossa família, com as nossas ancestrais, com a força ancestral dessas mulheres, né, até da nossa bisavó, eu acho que essa foi a parte bonita dessa escrita, né? Assim, embora dolorosa, muitos capítulos eu escrevi chorando. O processo de revisão, chorava de novo. Então, esse processo não foi um processo tão fácil, né, de revisitar essas dores que muitas vezes estavam escondidas, mas foi bem importante, porque toda essa conexão com a nossa ancestralidade tinha um foco muito importante, assim, nosso livro é um livro de perguntas, de questionamentos para a sociedade, e a nossa grande pergunta é essa, né, o que está sendo preparado para as nossas meninas negras, que estão indo à escola, que vão crescer, se tornar adolescentes, que vão se tornar mulheres. Então, acho que essa conexão com a ancestralidade e também com o futuro, assim, nos deu uma força muito grande, assim,
E foi muito bonito, Ederson. Estou vendo que você ficou emocionada. E a emoção, deixa eu perguntar, Cíntia, a emoção mexe muito com... Eu acho que não tem como falar disso e sem buscar a emoção lá no fundinho e trazer. Quando você volta nessas histórias, Cíntia, a emoção aflora. Como é que é escrever sobre isso e aflorar essas emoções, sabendo que nessas emoções tem muitas dores também? Bom, Ederson, como eu já disse, foi um processo difícil. Porque no momento que a gente ia escrevendo as histórias, o livro ele é dividido em... Tem 3 principais capítulos, né? Que pensar nas nossas histórias, nas nossas experiências enquanto menina, enquanto mulher e depois enquanto mãe. Então, no momento, principalmente as memórias de infância, eu acho que elas são as mais dolorosas, porque a gente acessa bem lá no fundo tanta crueldade que a sociedade nos impôs, né? Principalmente na infância com o racismo. Então, narrar essas histórias é muito doloroso. E também narrar e pensar que a minha filha, por exemplo, não sofreu o que eu sofri, mas passou por algumas situações que eu também passei. Eu acho que isso é o que dói mais, porque se fosse só uma memória do passado, dói, mas pensar no presente também é dolorido, né? E como é que vocês veem essa possibilidade de ter uma revista, de ter uma editora tão pujante, tão bacana como a Contracorrente, que conta com tantos pensadores intelectualizados, tanta gente bacana? Como é que foi a emoção assim, de ganhar o concurso e ter o livro, né, disponível pela editora? Pode ir, Cíntia. Pode ser. Bom, é uma honra, né? Nós nos colocamos no livro enquanto narradoras, né, das nossas experiências, e não como intelectuais negras, né? A gente se coloca enquanto uma pessoa que está narrando. A gente até, no dia da premiação, a Sueli Carneiro falou que o nosso texto, ele se compara, né, a um termo que o termo escrevivência. Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, ela cunhou, né, que é você narrar essas experiências, né, e principalmente enquanto mulheres negras. E essa oportunidade que a editora Contra Corrente ela nos ofertou, né, através do concurso, e o próprio Instituto Marielle Franco, né, é uma iniciativa muito importante, porque nos encoraja a falar, né? E publicar nosso texto é uma honra, é uma alegria imensa. Tá junto na Contracorrente com grandes autores, né? É uma honra, com certeza. Ana, nós falamos um pouco dessa asfixia, né? Essa coisa que prende, né? Que dá vontade de, como diz, usando aqui, parafraseando o Gonzaguinha, saudoso Gonzaguinha, que tem nos feito muita falta. Quando a gente dá esse grito de alerta, né? A gente desabafa e pensa de uma forma... A gente pensa de forma mais leve, né? Quando você dá esse grito de alerta. Eu queria te perguntar, também dentro de umas coisas que eu li de vocês, que era a questão da saúde mental. Quando se chega nesse ponto, né, tem uma parte me parece que foi uma entrevista sua, que você fala que
Só de chegar, nós mulheres negras, só de chegar no ponto que nós chegamos, com a saúde mental um pouco mais estabelecida, já é uma vitória muito grande. Qual é a profundidade disso que você quis dizer, Ana? Então, Ederson, esse é um ponto muito importante, né, que até nós colocamos no livro, que toda mulher negra que goza de saúde mental, ela pode ser considerada muito próspera, porque passar pelas opressões, né, cotidianas, que nós passamos, né, para todos os dias, né, não é assim, de vez em quando vai ser difícil, né, ou, hoje vai ser difícil, mas amanhã não, é todo dia, tem dia que você não tá bem, você não quer, sabe, você só quer ir lá fazer suas coisas e pronto. Então, essas agressões cotidianas, elas vão prejudicando, né? Hoje nós temos estudos bastante robustos que demonstram a saúde o impacto na saúde da população negra. Quando nós conseguimos ficar vivos, né? Já não vivemos muito tempo, né? Até uma discussão agora na pandemia, que foi colocada, foi onde estão os idosos negros acima de 90 anos, né? Porque a nossa saúde mental é impactada de uma maneira e assim, será que essas doenças todas, né? Pressão alta, diabetes, qual é o efeito desses impactos no nosso corpo, né? Quais os efeitos disso? Na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual. Uma vez que até as religiões de matrizes africanas, né, são demonizadas e violentadas no Brasil. Então, quando a gente coloca isso, né, de que toda mulher negra que se mantém com a mente sã, ela é próspera, muito próspera, porque ela resistiu, né? E até a gente coloca que tem casos, né, vários casos, inclusive, e será que, essa é a reflexão, será que se, eventualmente, algumas mulheres que, né, não conseguem ficar bem, será que se elas não tivessem passado por tudo que elas passaram, quem seriam elas, né? A gente faz essa reflexão no livro. Quem seria, né, a minha avó? Quem seria minha tia? Minhas tias, nossas tias, quem seriam elas? E não só nossas, né? Tantas outras mulheres bravas, guerreiras, que não têm oportunidade, são massacradas, né? Na questão da mulher, em todos os aspectos, no mercado afetivo, as questões de preterimento, né? A solidão da mulher negra, que é tão estudada agora na academia, estudada, né? Com dados bastante objetivos, que a mulher negra ela é fadada à solidão, é fadada aos piores lugares, é fadada a protótipos, estereótipos. Desculpa. Estereótipos, desculpe. Ela é fadada, a mulher negra é fadada a estereótipos, hipersexualização. Então, resistir a tudo isso, né? E assim, e o não lugar, né? Porque os dados demonstram de maneira bastante objetiva que quando não temos acesso à educação, somos massacradas, né? Assim, que aí ficamos sem opção de trabalho, tanto é que a maioria das trabalhadoras domésticas, por exemplo, são mulheres negras, né? Mas aí também quando estudamos, né, quando a gente consegue burlar o sistema e conseguimos acessar a educação, aí também os dados demonstram que quanto mais nós estudamos, maior é a diferença salarial entre mulheres brancas, entre homens brancos e mulheres negras, por exemplo. Então, e aí é um ponto que a gente coloca, né, que as pessoas que falam, não, se todo mundo tiver direito à educação, todo mundo tiver acesso financeiro,
não terá diferença no Brasil, né? Não precisa de cotas, porque se todo mundo tiver direito à educação, todo mundo vai acessar os mesmos espaços. Mas os dados mostram que não é assim, né? Em 2020 saiu um estudo do INSPER muito interessante que demonstra a diferença salarial em pessoas que estudaram em universidades públicas, em universidades privadas. E as pessoas, por exemplo, aí eles fazem a análise, a diferença de salários, né, entre mulheres brancas, homens brancos, homens negros, mulheres negras. E aí fica muito objetivo, que a questão não é só social, não é só financeira e não é de educação. Então, quanto mais mais intelectualizada é a profissão ou o espaço, maior é a opressão. Então, é sobre isso, né? É sobre igualdade, né? Equidade social, racial, de gênero. A gente precisa pensar de maneira ampla. É sobre isso. Bom, gente, chegamos aqui, vamos fazer um intervalo, chegamos no final de mais um bloco. Nós vamos fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, um minutinho só e nós estaremos de volta entrevistando aqui a Ana Paula Rodrigues e a Cíntia Rodrigues, escritoras, que ganhou esse prêmio super bacana, Marielle Franco, Ensaios Feministas. Não saia daí, é um minutinho só. A gente estará de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com o programa Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está indo para a parte final da entrevista com essas duas guerreiras, né, da editora Contra a Corrente e de vida, né, de vidas negras. Eu queria perguntar para a Cíntia, que está mais caladona aí, né, deixa ela mais caladona, né, Cíntia? Como que você vê, uma pergunta que eu queria fazer até de reality show. Eu acho que tem feito essa semana essa pergunta que é fundamental. Até quem não acompanha reality show, Big Brother, por exemplo, fica por dentro de tudo, porque as redes sociais, todo mundo comenta, 140 milhões de espectadores, não deixa a gente ter sossego, né, com isso. Mas é importante a gente entender os recortes que ali se passam, né? Como que você viu essa pauta das mulheres negras dentro do reality show? Como é que você viu isso e como é que isso interferiu até no seu sentimento? Porque no campo da comunicação e no que a gente vive hoje, esses meios que vai dizer para você a hora que você vai rir, a hora que você vai chorar, a hora que você vai se indignar,
a hora que você vai ter fome, a hora que você vai sair, a hora que você vai ficar, a hora que você vai ter medo, a hora que você não vai ter medo. Então, essa subjetividade dominada por esses meios de comunicação também tem esse condão. Como é que você se viu, se você viu, obviamente, mas se você não viu, ouviu, essas discussões todas que houveram dentro desse reality show, dentro desse contexto também das pessoas confinadas dentro de uma casa? Bom, eu senti que as pautas negras, né, e feministas também foram banalizadas na casa, e em nome de uma militância, que aquilo eu não entendo como militância, né, se tornou banal. Eu acho que uma luta que há muitos anos, né, no Brasil a gente tem, foi colocada ali como se fosse algo banal mesmo, corriqueiro, como se não tivesse importância e como se mulheres, a fala também das mulheres negras da forma como foi colocado foi bem distorcido, né? Então, eu fiquei, na verdade, muito triste de pensar que a televisão se utilizou disso, né, num momento tão... o ano passado, a gente teve tantas questões raciais, né, tanta polaridade, tantas coisas sendo discutidas, e para mim foi um sopro de esperança, né, pensar que no Brasil a gente estava começando a discutir um pouquinho mais sério as coisas. E aí veio esse programa com essa... Eu assisti algumas partes justamente para saber o que se estava, porque é impossível você não correr atrás e entender, né, o que está acontecendo, né, o que está sendo falado na casa. E é muito triste pensar, né, nessa banalização dessas pautas, que foi algo que foi construído por pessoas muito sérias, né, e construído através de muita dor, de muita luta, né, de vários movimentos, principalmente o movimento negro, ser discutido da forma como foi na casa e utilizado, né, da forma como foi. Então é terrível. E aí também, só complementando, fica à vontade. A gente também tem, eu sinto que tem um propósito, né? Porque quando você junta determinadas pessoas com determinados perfis ali dentro, não tinha como não se discutir, né, essas questões, né? Não tinha como isso não vir à tona, né? E aí eu sinto uma certa intencionalidade também de se discutir isso, mas foi de uma maneira totalmente errada, né? Ana, você sentiu que ali houve um sequestro da pauta negra? Pelos meios de comunicação? Foi um sequestro, ou pelo menos uma tentativa, mas eu acho que eles deram uma cutucada muito forte. Você sentiu que ali foi um sequestro das pautas que são... essencialmente, elas precisavam ser essencialmente discutidas e precisa continuar sendo discutida de forma em que as pessoas se sintam pertencentes a essa nova realidade, que é a dignificação dos corpos negros? Então, Ederson, essas questões, né, tanto de gênero, né, quanto racismo, como os grandes filósofos aí nos ensinam, são questões estruturantes da sociedade. Né? Então, eu penso que fica muito raso essas discussões superficiais, assim, sabe? Então, acaba que acaba impactando negativamente o trabalho feito por muitas pessoas, né, por muitos movimentos e há muitos anos, como foi colocado pela Cíntia. Então, e também, assim, mais uma vez, criam-se os estereótipos que eu coloquei, né? Uhum. As imagens, né? É isso. Uhum.
faz parte do sistema estruturante, né? É mais uma das falácias. É só mais uma, na minha opinião, né? É um truque, né? Agora, para a gente encerrar essa pauta maravilhosa, eu queria perguntar uma de cada vez, começando com a Cíntia, como que a gente pode, ou como que a gente deveria entender essa luta e qual o recado que você deixaria para as mulheres negras, né? Nessa semana tão importante, nesse mês também que vai seguir, tão importante, que é o Mês Internacional das Mulheres, né? Num momento em que o feminicídio aumenta, em que as pessoas têm ficado mais violentas, em que se autoriza mais venda de armas, em que a fome está voltando, você percebe isso claramente, onde há uma desvalorização do humano, do pobre, né? Nós temos aí a população, 88% da população carcerária negra, e nós temos 92% da população carcerária pobre, então o lugar de pobre preto é na cadeia. Como que a gente pensa isso também no âmbito das mulheres que sofrem a violência contra a mulher já é grande, contra a mulher negra é pior ainda, porque ela sofre várias violências, né? Patrimonial, a violência de emprego, a violência da ditadura da beleza, a violência psicológica, né? A violência da subjetividade. Que recado que você deixaria, Cíntia, até baseado naquilo que você escreveu nesse livro tão bacana que vocês produziram? Bom, meu recado é que somos resistência, né? Como você já disse, são tantas opressões, e é o que a gente discute também no livro. A gente discute também o feminicídio, né? E somos as que mais morremos, né? As mulheres negras também têm estatísticas para isso também, por feminicídio. E somos resistência, né? Não tem outro recado para nós mulheres, né? Principalmente as mulheres negras, que resistam, né? Tentem, né? Resistir como nós estamos resistindo. E é isso, né? A gente está tentando resistir através da nossa vida, né? Das nossas experiências, e falando um pouquinho, né? Delas no livro, e mostrando quanto se estamos aqui não é à toa, né? Foi muita luta, muito suor, muita resistência que nos garante a sobrevivência. Ana, deixa um recadinho para as guerreiras negras que esse país tem, na sua grande maioria. Me sinto contemplada pela fala da Cíntia, mas eu acrescentaria, formem parcerias, né? Se apropriem dos seus laços ancestrais. E eu acho que esse processo meu e da Cíntia, né, eu vejo, assim, que a nossa história de parceria, em muitos momentos, não nos permitiu sucumbir, né? Nós não sucumbimos porque nós tínhamos parceria uma da outra, assim, em várias situações. Então, eu diria isso: formem parcerias e se apropriem da nossa história, né? Que muitas vezes foi roubada de nós, né? É isso. Bom, gente, chegamos ao final com essas duas lindas escritoras, né? Fazer pautas assim não é fácil, porque as pautas elas acabam ficando emocionantes e as pessoas ficam emocionadas, e eu acho que isso é fundamental. É até o tipo de programa que eu adoro fazer, porque a emoção aflora e a gente, nas falas de cada uma, vai representando também aquilo que a gente viveu e ainda continua vivendo, né? Ana, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui, viu, no Cultura Geral. Eu espero que você tenha gostado do programa e tenha se sentido à vontade. Muito obrigado. Oi, Ederson. Olha, muito obrigada. É um prazer te conhecer. Obrigada pela recepção. E um grande abraço a você e a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Cíntia,
Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Eu fico muito honrado em recebê-las aqui, viu? Eu que agradeço. E obrigada pela iniciativa, né, de discutir essas pautas. E um abraço a todos e todas, né? É isso aí. Gente, a luta continua, é resistência mesmo. Chegamos ao final de mais um programa Cultura Geral. Contamos com todos vocês no próximo programa com mais uma pauta super especial. Um beijo no coração de todos. Ficamos por aqui e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH, o complexo veterinário mais moderno da cidade. Inscreva-se em unibh.br/medvet. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.